Olá, pessoal! Como todos vocês estão? Eu sinceramente espero que todos estejam muito bem por aí. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, Uma Leitora no Cinema. Eu sou Gisele Santos e toda semana, ou quando eu conseguir, eu venho aqui trazer aquelas minhas dicas de impressões, de filmes, de livros, de séries. E tem episódios especiais, tem episódios extras ao nosso podcast. Esse é o nosso audiocast da semana. É aquele bloquinho especial ali que a gente traz uma dica a mais, ou a gente repete alguma dica que a gente já postou no nosso podcast completão lá do nosso agregador de áudio favorito. Você está aí nos acompanhando pelo Spotify ou pelo outro agregador de áudio? Pois é, nós temos também nosso bloquinho aqui do YouTube, entrando na sua avenida. É isso mesmo. Então, toda semana também, sempre que eu conseguir trazer, se eu não conseguir na semana, eu venho aqui trazer mais uma diquinha de alguma coisa que eu estou vendo, né? Ou que eu estou lendo no momento. Então, sejam muito bem-vindos e acompanhem então o bloco de hoje. Para mim, eu preciso dizer que terceira temporada de The Boys foi uma loucura, como diz Luciano Huck, loucura. Então, gente, a gente começa assim o nosso resumão da terceira temporada de The Boys. Para mim, é a coisa mais surreal de todas. Bom, então nós vamos ao nosso resumo de algumas coisinhas que aconteceram na terceira temporada de The Boys. Bom, eu vou dizer sim que eu tô tentando o máximo resumir, porque é muita coisa, gente, muita coisa que nós temos por aqui. Mas tem pontos aqui nessa temporada que foram incrivelmente importantes e que a gente não pode deixar de falar deles. Não vou dizer exatamente todas as coisas que acontecem na temporada, mas alguns pontos bem importantes a gente precisa dizer. Porque essa terceira temporada de The Boys, ela vai pegar muito nessa questão da fragilidade masculina. E lembrando que a gente está fazendo uma cobertura semanal da série, nós fizemos aí de algumas temporadas, nós fizemos agora estamos fazendo, né, dessa quarta temporada também, e outros criadores de conteúdo também estão fazendo o Omelete, que é um dos canais em que eu acesso e tenho também as minhas impressões. Eu vejo o episódio, vejo as resenhas deles, vejo a resenha de outras pessoas também, como a Nath Croix, o Michel Aroco do Série Maníacos, o PH Santos, o Matheus do Cinesteira. Então a gente dá os créditos devidos para os nossos amiguinhos também. Então, voltando aqui essa questão, a gente vê muito dessa questão da VOT. No questão do composto V, a gente vê finalmente quem é esse cidadão tal de Soldier Boy, o cara descongelado ali em 2022 e que veio para fazer uma bagunça nessa série. Além disso, é uma série que ela é mais erótica, eu vou dizer assim, porque tem um tal de um episódio 6, que é o Hero Orgasmic, que vamos combinar. Eu e a minha gerente lá na loja, nós piramos nesse episódio, porque foi o episódio assim, mais surreal de todos. Então, a gente vê muito dessas questões de relação de pais e filhos, questões do homem. E a gente também vê os The Boys se transformando em quase subs, porque a gente vê o Woody na sua, digamos, transformação, que ele é meio que vai ir de um lugar para o outro, mas ele vai ficar sem roupa, digamos assim. A gente vê o Bruto também, usando esse composto V, que foi descoberto que tem um composto V que ele é, digamos, temporário,
onde a gente vê que você pode usar os poderes de alguns subs ou parecido em cada pessoa. Esse composto pode ser utilizado de diversas maneiras, porque anteriormente dizia-se que eram só com bebês que isso acontecia, vamos combinar, mas não. Pessoas adultos também usam esses compostos V para adquirirem poderes ou serem utilizados como armas, não é mesmo? E aí a gente vê um estrago sendo feito, porque muita coisa doida acontece nessa temporada. E o que dizer da interpretação do nosso querido Jensen Ackles de Supernatural nessa série? Ele, como Soldier Boy, ficou sensacional. Além das fake news que essa temporada ela realmente acabou jogando mesmo na nossa cara, o quão prejudicial isso também é. Além disso, essa questão do Soldier Boy, ele ser um cara antigaço, que a gente vê ele também, até na série de NV, uma participação dele, que o tempo que ele estava, pro tempo que ele foi descongelado, e essa não, digamos, aceitação dele que os tempos mudaram. Cara, isso é sensacional. E o Jensen, ele é muito bobão e faz isso de uma maneira maravilhosa. É sem igual a participação dele nessa série, nessa temporada. E também tem os pontos que a gente vê o Leitinho enfrentando seus traumas do passado. A gente vê também a Luz Estrela ainda na sua batalha pessoal, tentando eliminar a Vought. A gente vê o French e a Kimiko pagando suas dívidas a uma vilã russa. Então, a gente vê N coisas brilhando na nossa cara, literalmente, além de coisas que tiveram nessa temporada, que vamos a elas. O Bruto mostrando para os The Boys o que aconteceu entre ele, onde ele estava, o porquê que ele sumiu. A gente vê também muito o envolvimento da Grace Mallory, até mesmo com essa questão do Soldier Boy. A gente tem também essa questão da Condessa Escarlate, que tem momentos fenomenais nesse episódio, nessa temporada. A gente vê também o Profundo tentando voltar ao seu posto do 7, o Black Noir com uma jornada super misteriosa que a gente também vai vendo nessa temporada. Outro personagem também que a gente não pode esquecer dele nessa temporada, que é o tal Falcão Azul, que protagoniza uma cena nessa temporada também, que olha, nossa, me deixou com o coração partido. Principalmente no que diz de respeito à brutalidade policial e até um certo racismo também. Naquele episódio, principalmente em que teve aquela questão com o irmão do A-Train, que ele acabou ficando paralítico. Não sei se vocês estão lembrados desse episódio. Além do descontrole do Capitão Pátria em diversas situações aqui nesse episódio, nessa temporada, porque a gente teve aquela questão dele matando o Black Noir. Também tem a questão de, pela Rainha Maeve acabar depois da exposição dela e ela ser presa, ser capturada por causa que ela contribuiu com o Butch numa investigação, deu um descontrole no Pátria fenomenal, que teve até mesmo aquela questão daquela brigaria danada ali no final do episódio, onde chegou um momento em que Butch e o Capitão Pátria estavam juntos contra o Soldier Boy, e aquela cena do sacrifício da Maeve. Nossa, que cena fenomenal. Aquilo ali foi uma cena para ninguém botar defeito, vamos combinar. E além disso, teve aquela outra cena bem ali no final do episódio, do Pátria acabar atacando ali uma pessoa em praça pública, porque ele deu ali uma garrafada no menino dele e plou, foi aquele negócio, e ele
achou divertido, que os seus apoiadores concordaram com ele. O cara é chato mesmo, tem que se danar mesmo. Então eu falo assim, tem N coisas que acontecem nessa temporada e que fazem o auê geral. Além também, a gente tem aqui a questão da Victoria Newman, que está ascendendo ali, curiosamente. Tem ali um acordo dela com o Pátria, que a gente vê também que é muito interessante nessa temporada. A gente então vê N situações. E agora a questão do Ryan, né? Porque será que ele vai se transformar num vilão como é o seu pai? Ou será que o que aconteceu com ele ali no episódio, onde ele acaba matando a sua mãe, não intencionalmente falando, e o Butch com a missão de cumprir o último desejo da Becca, que é tirar ele do caminho que o Pátria pode colocá-lo. Então tem N situações sensacionais que aconteceram nessa temporada. Para mim, uma das melhores temporadas até o momento, depois da primeira, é claro. Então a gente vê tudo isso acontecendo, assustadoramente falando, e essa ascensão da Victoria Newman para essa temporada, o que vai ser. E também tem aquele segredinho dela que vai estar lá em Gen V, que em breve nós vamos falar do resumo da temporada. Então, espera aí que em breve a gente vai fazer essa questão também de Gen V. Mas foi uma temporada sensacional. Quero saber de vocês o que vocês acham, vocês concordam ou não comigo, tá? E não deixe de seguir a gente, que a gente continua acompanhando semanalmente a 4ª temporada e penúltima, já que sabemos que é a última, a próxima. Então é isso, eu me despeço de vocês e quero saber a opinião de vocês, e nos vemos então no próximo bloco. Então é isso. Muito obrigada a todos vocês que estão nos acompanhando aqui, tanto no YouTube quanto nos agregadores de áudio. Eu fico muito feliz pela audiência que a gente está conquistando. Agora aqui no YouTube também, nós vamos ter os nossos bloquinhos, igual a gente já tem falado nos outros programas. Bloquinhos especiais, principalmente das séries, nós vamos acompanhar aqui no canal. Então, a gente vai sempre trazendo uma coisinha que já apareceu, uma coisa nova. Então, não percam as nossas atualizações. Já relembrando, durante a semana nós temos episódios novos do podcast às quartas-feiras a partir da 1h. No YouTube também às quintas nós faremos os nossos vídeos, resenhas e acompanhamentos, updates de leitura, enfim. Sempre às quintas-feiras a partir das 18h, e o nosso audiocast aos domingos às 11h, quando eu conseguir trazer, enfim. A gente vai deixando esses horários e dias da semana por enquanto. Então eu fico por aqui e mais uma vez agradeço e desejo a todos uma excelente semana, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, e nos vemos na próxima. Um grande abraço e até mais.